José Osório de Farias, um dos policiais e comandantes de volantes que mais matou cangaceiros, era conhecido no comando policial como Zé Rufino. O escritor Alcindo, em Lampião Além da Versão, Mentiras e Mistério de Angicos, relata que o policial teve contato com Lampião em festas forrozeiras, quando este realizava bailes nas regiões de Ribeiras do Pajeú e localidades adjacentes, no estado de Pernambuco. A primeira vez que José Osório, ainda não policial, encontrou-se com Lampião foi no município de Salgueiro. Nesse encontro, José Osório era o sanfoneiro que animava a festa de um casamento, sendo Lampião um dos convidados. Ao ver o jovem José Osório, Lampião se interessou e o convidou para participar de seu bando de cangaceiros. No entanto, José Osório se desculpou, explicando que era aramo de família e sua mãe já era idosa, elam de ter meus dependentes dele. Ele pediu ao capitão que não levasse a mal, pois não tinha a intenção de um dia portar armas. Tempos depois, em outro encontro, Lampião fez o mesmo convite. José Osório respondeu que iria pensar, pois precisava resolver alguns problemas, prometendo dar uma resposta. Lampião o liberou, mas marcou uma data e avisou que desta vez não aceitaria desculpas. Sabendo que estava marcado pelo cangaceiro, José Osório decidiu que a única solução seria ingressar na polícia, tornando-se perseguidor de cangaceiros em vez de ser perseguido. Como não poderia mais trabalhar como sanfoneiro, por medo de que Lampião interrompesse suas festas, ele se alistou na polícia e rapidamente se tornou tenente, ganhando notoriedade como Tenente Zé Rufino. Em pouco tempo, alcançou o posto de coronel da Polícia Militar da Bahia. Alcindo relata que sua volante ficou famosa por decapitar os asseclas mortos em combate. A morte mais comentada foi a de Corisco, um dos mais notórios cangaceiros. Segundo o depoimento de Zé Rufino ao cineasta Paulo Gil Soares, relatado pelo Dr. Ivanildo da Silveira, ele afirmou ter eliminado cerca de 20 integrantes dos bandos ligados a Lampião. Alcindo também menciona que, em 1936, Zé Rufino eliminou o bando de Mariano, um cangaceiro veterano que acompanhava Lampião há 13 anos. José Osório de Farias, mais conhecido como Zé Rufino, nasceu em São José do Belmonte, Pernambuco, em 20 de fevereiro de 1906, e faleceu em Jeremoabo, em 20 de fevereiro de 1969. Ele foi um policial militar e era chamado de o matador de cangaceiros por ter eliminado muitos deles. Biografia. Nascido em 20 de fevereiro de 1906, José Osório de Farias era fascinado pela música e tornou-se sanfoneiro muito jovem. Rapidamente, ganhou notoriedade como um dos mais respeitados sanfoneiros da região. Seu apelido José de Rufina era uma referência à sua mãe, Maria Rufina, e mais tarde ele se tornaria conhecido como Zé Rufino. Já famoso como sanfoneiro, Zé Rufino conheceu o temido cangaceiro Lampião, que o convidou 2 vezes para se juntar ao seu bando. Ele recusou ambas as propostas, ciente de que, ao recusar os convites, jamais teria tranquilidade para continuar sua vida de sanfoneiro. Decidido a mudar de vida, Zé Rufino foi para a Bahia com o objetivo de se tornar oficial da Polícia Militar. Anos depois, ele já era tenente, e sua fama de caçador de cangaceiros se espalhou rapidamente. Em meados de 1938, o nome de Zé Rufino chegou aos ouvidos de Lampião, que decidiu tomar providências contra o tenente. No entanto, antes de executar seu plano, Lampião foi morto pela tropa de João Bezerra da Silva em 28 de julho daquele ano. Enfurecido com a morte de seu chefe, Corisco jurou vingar Lampião, e em agosto de 1938, matou a sangue frio Domingos Ventura e sua família. Em 1940, com o cangaço enfraquecido, Corisco e sua esposa Dadá decidiram abandonar a vida de cangaceiros. No entanto, Zé Rufino descobriu o esconderijo do casal na Fazenda Pacheco, na Bahia. No dia 25 de maio de 1940, Zé Rufino e sua tropa cercaram Corisco e Dadá, exigindo que se rendessem. O casal tentou fugir, mas Dadá foi atingida na perna e Corisco foi alvejado no abdômen, vindo a falecer algumas horas depois. Com a morte de Corisco, Zé Rufino consolidou sua reputação como o maior caçador de cangaceiros da história. Falecimento. Zé Rufino faleceu em 20 de fevereiro de 1969, vítima de um infarto, no dia em que completou 63 anos. A localização de seu túmulo permanece incerta devido à falta de identificação. Zé Rufino, além de ser um dos mais eficazes perseguidores de cangaceiros, teve uma trajetória curiosa. Antes de se tornar o implacável comandante da Volante, ele não possuía formação militar.
Entrou para a polícia motivado pela promessa de recompensas em dinheiro e prestígio, o que era comum na época para aqueles que perseguiam cangaceiros. Uma curiosidade interessante sobre Zé Rufino é que ele nunca foi atingido em combate, apesar de participar de inúmeras emboscadas e tiroteios com grupos cangaceiros. Isso fez crescer uma lenda entre seus homens e opositores de que ele possuía uma proteção sobrenatural, algo que não era raro no imaginário popular do sertão, onde figuras como Lampião e seus perseguidores eram frequentemente cercados por mitos. Zé Rufino se destacou não só pela sua habilidade em combate, mas também pela forma metódica com que organizava suas volantes. Ele fazia questão de planejar suas emboscadas e perseguir os cangaceiros até o esgotamento, utilizando táticas que muitas vezes envolviam infiltração e informantes estratégicos entre as populações locais, algo que se revelou crucial para capturar ou eliminar figuras importantes do cangaço. Em suas batalhas contra os cangaceiros, Zé Rufino desempenhou um papel significativo na dissolução do grupo de Lampião após sua morte em 1938. Zé Rufino, antes de se tornar um temido perseguidor de cangaceiros, teve uma vida marcada pela música. Nascido em 20 de fevereiro de 1906 em São José do Belmonte, Pernambuco, ele começou sua carreira como sanfoneiro ainda jovem. Sua habilidade musical lhe conferiu grande respeito e admiração na região, e ele rapidamente se tornou um dos sanfoneiros mais conhecidos do sertão nordestino. Como sanfoneiro, Zé Rufino não apenas se apresentou em festas e eventos locais, mas também tocou em casamentos e festas populares, onde sua música animava as celebrações. Sua sanfona era mais do que um instrumento, era uma extensão de sua identidade e uma parte fundamental de sua vida antes de se envolver com a violência do cangaço. O talento musical de Zé Rufino foi um dos fatores que o colocou em contato com Lampião, o mais famoso cangaceiro da época. Lampião, conhecido por suas atividades criminosas e também por seu gosto por festas e eventos populares, ficou impressionado com a habilidade musical de Zé Rufino. Em 2 encontros distintos, Lampião fez convites a Zé Rufino para se juntar ao seu bando, ofertas que foram recusadas. A recusa de Zé Rufino foi uma decisão crucial que determinou seu futuro, levando-o a abandonar a vida de sanfoneiro e buscar uma carreira na polícia. Após se tornar tenente e, posteriormente, coronel da Polícia Militar da Bahia, Zé Rufino continuou a ser uma figura notável no combate ao cangaço. Sua trajetória de sanfoneiro a caçador de cangaceiros é um exemplo raro de como as paixões e as habilidades pessoais podem influenciar o destino de uma pessoa. O contraste entre sua vida musical e sua carreira militar destaca a complexidade